Queria estar aqui com vocês hoje. Eu venho sempre no culto da manhã, não é? Mas estou aqui para trazer a mensagem do Senhor. Amém? Quantos estão sendo abençoados nesse tempo, onde nós estamos estudando sobre Jeremias, não é? Tão edificante as leituras. Todos estamos sendo abençoados com o jejum, não é verdade? O jejum nos aproxima de Deus e é tremendo, não é? Então, estamos vivendo um tempo muito edificante como igreja e precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar, amém? Aquilo que o Senhor tem a nos revelar nesses dias. Eu queria compartilhar com vocês. O nosso tema de hoje é sobre a soberania, Jeremias e a soberania de Deus. E eu queria ler com vocês o livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias para iniciarmos a nossa leitura de hoje. Antes de ler, eu quero orar com vocês, porque eu creio que Deus tem algo especial para trazer para vocês. Eu sempre penso que todas as vezes que eu venho à casa do Senhor, eu sempre peço para Deus trabalhar no meu coração e gerar muitas expectativas. Porque Deus sempre tem algo a falar conosco, sempre, sempre. E a igreja, a comunidade, a unidade, a comunhão, é onde ele quer falar. Então, a gente precisa gerar essa expectativa. Não é a pastora Heloísa, mas é o Espírito Santo que vai trazer uma mensagem para você nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, te louvamos, Pai, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na sua casa, de podermos receber uma mensagem especial vinda do trono da tua graça. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor gere no coração de todos aqui presentes e daqueles que nos assistem através do YouTube. Que o Senhor possa gerar em nossos corações grandes expectativas de receber uma mensagem sobrenatural do Senhor, que mude as nossas vidas, que nos transforme, que nos torne mais íntimo ao Senhor, Deus. Abençoe essa nossa leitura de hoje, abençoe esse tema dessa palavra, abençoe essa palavra. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, como boca do Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler então Lamentações, capítulo 3, do versículo 37 ao 40. Amém? Eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem de Deus Altíssimo. Obrigado, Rafael. Porque nós queixarmos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Amém? Então, o livro de Lamentações, ele foi escrito após a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, que Jeremias havia profetizado, né, como juízo de Deus sobre Judá, por causa da sua infidelidade à aliança. Então, esse era o contexto, tá? Então, lamentar significa expressar profunda tristeza. E existia ali, naquele momento, razões significativas para que Jeremias, então, lamentasse, tá? E aí, por quê? Quais eram essas questões? Jerusalém havia sido destruída, né? Muitas pessoas haviam sido assassinadas,
A maioria dos sobreviventes foram, então, forçados a viver em outro país, um país inimigo. O templo, que era o centro da fé do povo, foi destruído. Então, quantas coisas ruins aconteceram ali naquele momento, né? Que então Jeremias escreveu Lamentações. Tá? Então, tudo isso aconteceu porque os israelitas se recusaram a dar ouvidos a Deus. Né? Então, a mensagem central desse texto que eu acabei de ler aqui, esse trecho pequeno, é que mesmo em meio à dor e a desolações extremas, o profeta reconhece que Deus está sob o controle de tudo, né? E por isso que o tema dessa palavra fala de Jeremias e a soberania de Deus, porque Jeremias, ele conhece, ele vive, ele experimenta a soberania de Deus, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, o texto, queridos, ele ressalta a soberania absoluta de Deus sobre todos os eventos, incluindo o mal, incluindo o bem, né? Então, isso mostra que Deus, ele tem todo o controle das coisas boas que acontecem na nossa vida, mas também tem todo o controle das coisas ruins que acontecem. Então, essa passagem, ela ensina para nós que nada acontece sem a permissão ou decreto de Deus. Isso é difícil para nós, não é mesmo, gente? É, claro que é difícil, porque nós entendemos um Deus de amor e que a gente acha que Deus vai dar tudo de bom para a gente. E muitas vezes nós não entendemos as situações negativas que acontecem na nossa vida, né? E esse texto, ele está falando aqui para nós a postura de Jeremias perante a essas situações. Então, essa passagem, como eu já falei aqui, ela nos ensina que nada acontece sem a sua permissão ou decreto. E que o sofrimento do povo, muitas vezes, é consequência, né, dos seus próprios pecados. Ali, no caso, nesse momento aqui que a gente leu, era isso que estava acontecendo. Tá bom? E muitas vezes conosco acontece isso também. Às vezes a gente não entende por que está vivendo uma situação e Deus mostra para a gente. Quem já experimentou isso? Eu já experimentei várias vezes. E Deus mostra por que isso está acontecendo, né? E Deus fala, e Deus mostra. Então, no versículo 37, põe para mim, por favor, o versículo 37. No versículo 37, quando diz assim, ó, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Ele enfatiza que nenhum poder humano ou evento, porque ele diz ninguém, tá? Ocorre independente da vontade ou da autorização de Deus. Olha que coisa forte, né? Vamos lá, no versículo 38. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem de Deus. Então, no versículo 38, Jeremias, ele reconhece que tanto os momentos de alegria como os momentos de sofrimento vêm, em última instância, das mãos de Deus. E Deus permite, querida, as adversidades como um meio de disciplina para nós. De disciplina. Por quê? Por quê? Para que a gente possa se aproximar mais dele. Para que a gente possa buscar mais dele. As maiores experiências que a gente vive com Deus são nos momentos dos nossos sofrimentos. Amém? Por quê? Porque é nesse momento que você busca mais Deus. Vamos falar a verdade, gente. Quando está tudo tranquilo, a gente relaxa na oração e no jejum, não é verdade? Verdade. Outro dia eu levei um puxão de orelha de Deus, porque eu estava jejuando pouco. E Deus falou para mim, sabe o quê? Essa casta de demônios só se derruba com o quê? Com jejum e oração. E eu falei, verdade, Senhor, eu conheço a sua palavra e eu estou vacilando. E estava mesmo. Estava mesmo. Então, há situações na vida que o Senhor nos chama para uma nova posição. Amém?
Um posicionamento. Então, queridos, deixa eu voltar aqui. Então, esse texto, ele fala o tempo todo sobre a soberania. Vamos lá, no versículo 39. Por que nos queixarmos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Tem a ver com o que eu acabei de falar. E aí, isso traz um puxão de orelhas para nós, nos mostrando que nós não temos o direito nem de reclamar e nem de murmurar. Não temos. Não temos. Precisamos o quê? Nos posicionar. Nos posicionar. Tá? O sofrimento é para nos disciplinar. Aprende isso. O sofrimento é para nos disciplinar. Amém? Por quê? Nós temos um Deus soberano, capaz de transformar toda a nossa vida num piscar de olhos. Amém? E no versículo 40, por favor, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Olha que coisa tremenda. Então, o versículo 40, ele nos orienta a fazer um autoexame de como que eu estou me buscando ao Senhor. Será que eu estou alinhando a minha vida à vontade do Senhor? Será que eu estou sendo obediente? Será que eu estou sendo submissa? Será que realmente eu tenho me dedicado a uma vida de oração? Amém? Então, esse texto, querido, ele enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas, afirmando que ninguém pode falar, planejar ou realizar algo sem que Deus tenha determinado. Amém? Lá em Eclesiastes 3, a Bíblia diz, né? Há tempo para todas as coisas, porque Deus tem o controle sobre tudo, né? E Deus age com propósito em todas as situações, né? Então, queridos, o significado da palavra soberania é qualidade ou condição de soberano. Olha que coisa. Superioridade, derivada de autoridade, domínio, poder. Então, esse texto, ele estabelece que tudo está sob o controle divino e que nós devemos buscar a vontade de Deus para as nossas atitudes. Amém? É que, na verdade, nós queremos tudo do nosso jeito. Tudo do nosso jeito, né? Às vezes, a gente quer uma oração, né? E nós precisamos orar mesmo, precisamos falar especificamente aquilo que a gente quer, não é verdade? A gente precisa falar sobre isso. Mas, muitas vezes, nós agimos como crianças mimadas. Criança mimada. O que é uma criança mimada? Quando ela não ganha o que ela quer, ela faz pirraça. E muitas vezes a gente, como adulto, também faz pirraça. Não aconteceu do jeito que eu queria, começa a relaxar, né? Começa a desanimar, aí não vem à igreja, aí não vem a um culto, aí não participa da campanha. E o inimigo gosta muito disso. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer nos tornar fracos mesmo. E o que Deus fala disso? Quando nós nos sentimos fracos, Ele nos faz forte. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas quando eu me posiciono, quando eu chego para o Senhor e eu digo para Ele, Senhor, eu estou sem forças, eu não consigo mais. E aí Ele toma a frente da sua batalha. Amém? Ele toma a frente da sua batalha. Isso é interessante, né? Porque Deus, Ele é tão tremendo. Quando nós olhamos para Deus como nosso Pai, a gente desenvolve uma relação de intimidade com Ele, de pai para filho. Muitos aqui são pais, né? Estou olhando aqui, grande maioria é pai. Quem não é pai e mãe aqui, é filho, né? E aí já viveu a experiência. O pai, ele só dá para o filho aquilo que irá abençoá-lo, gente. Não é verdade?
Eu tenho 2 filhas. Eu só dou para as minhas filhas aquilo que eu sei que vai abençoar elas. Aquilo que eu sei que não vai abençoar, eu não vou dar. Não é diferente o nosso Deus com a gente. Não é diferente. Amém? O nosso Deus age assim. Ele age com esse propósito. Amém? Então, a vontade de Deus deve prevalecer sobre os desejos humanos, pois Ele é quem determina a realização de todas as coisas. Então, nós devemos colocar os nossos planos e as nossas atitudes sobre a direção de Deus. Eu não tenho vergonha de falar, gente, tudo que eu faço, eu oro para Deus. Tudo. Se eu for comprar um sapato, eu não saio da minha casa sem orar. Uma que eu não tenho muito tempo para estar andando na loja, não tenho tanta paciência. Entendeu? E eu gosto de coisa boa. E aí eu oro e falo, Senhor, eu quero comprar um sapato na loja tal, com preço tal. Isso é vaidade? Não, gente. Por que é vaidade? Por que é vaidade? Não é vaidade. É uma questão de quê? De dependência de Deus. E se eu não achar o sapato, sabe o que eu vou achar? Que Deus não quer que eu compre. Pronto, eu venho para casa sem o sapato. Simples assim. Então, a dependência de Deus é isso. É você entregar para Deus. Entregar para Deus. Eu vivi uma situação muito complicada, gente. Muito complicada. E aí eu falei com o bispo Sérgio. Falei, olha, aconteceu isso. E o bispo falou, como é que você está? Falei, tô bem. Tá bem? Tá. No dia seguinte, ele me ligou. Como é que você está? Estou indo trabalhar. Você está indo trabalhar? Estou indo trabalhar. Eu falei, bispo, eu tenho uma agenda. Quem cuida da minha agenda é Deus. Ele vai me sustentar. Ele falou, amém, minha filha, Deus te abençoe. E eu fui trabalhar. E Deus cuidou de tudo para mim. Então, é assim. Eu estou contando esse testemunho, para mim é um testemunho. Porque é assim. Né? Então, é assim que a gente tem que viver. Porque a soberania de Deus é assim. Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Não adianta eu chegar aqui para você e dizer que Deus é soberano, porque você também sabe, e o diabo também sabe que ele é soberano. Mas o que eu preciso? Eu preciso experimentar a soberania de Deus. Eu preciso experimentar. E é assim, a vida com Deus é uma vida de experiência. E você só tem experiências com Deus quando você busca. Quando você se permite experimentar. Amém? Então, querido, a gente precisa colocar os nossos planos nas mãos de Deus, para Ele conduzir. O capítulo 3, ele descreve a dor e o sofrimento do profeta Jeremias. Depois vocês podem ler ele todo em casa. E do povo de Jerusalém. Mas ele ressalta a confiança na misericórdia de Deus, mesmo naquele momento ali difícil. Amém? Então, a gente precisa confiar em Deus, confiar em Deus. Amém? Confiar é a confiança na misericórdia de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, né? E aí, eu conversando com o bispo Sérgio, ele falou assim para mim, pastor, é verdade. Eu já te vi passar por muitas situações. E já te vi você se levantando. E é verdade. Já enterrei o meu pai, já enterrei a minha mãe, e já passei por tantas situações complicadíssimas. Mas Deus tem me sustentado, porque eu decidi viver a soberania de Deus. Amém? É a soberania de Deus que eu quero viver. E tudo na minha vida é assim. Amém? Tudo na minha vida é desse jeito. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente precisa ter essa compreensão que nada acontece sem a permissão de Deus. Em nome de Jesus. Tá? Isso gera em nós o quê? Esperança. Mas também gera, sabe o quê? Submissão.
E submissão é você se submeter à vontade de Deus. Amém? Submeter à vontade de Deus. Então, queridos, a missão de Jeremias, ela incluía anunciar o juízo de Deus sobre o pecado, não é? A idolatria do povo e chamar o povo o quê? Ao arrependimento. E, ao mesmo tempo, proclamar o quê? A promessa da restauração futura. Então, esse tempo que nós estamos como igreja estudando sobre o profeta Jeremias, é um tempo que nós precisamos aprender aquilo que Jeremias tem a nos ensinar. Nós somos uma igreja bíblica, uma igreja, é lindo isso que o bispo fez conosco, da gente ler a Bíblia em tão pouco tempo, não é? Até o final do ano a gente está lendo a Bíblia toda, e é maravilhoso isso. É maravilhoso poder chegar na igreja e ler a Bíblia. Olha, é interessante, toda vez que eu leio a Bíblia aqui, tenho lido pouco aqui como igreja, tá? Eu leio, tenho ficado às terças-feiras para ler. E toda terça-feira eu saio com alguma coisa nova. Textos que eu já li várias vezes, mas olha que coisa tremenda, porque a leitura está sendo em voz alta, está sendo feita no templo. Enquanto um está lendo, você está ali prestando atenção, está ali acompanhando, e Deus vai falando com você, amém? E esse é o plano de Deus, que a gente venha viver a palavra dEle, que a gente venha se apropriar da palavra dEle, amém? Eu queria que colocasse para mim Jeremias 1:10. Deus escolheu Jeremias para ser um exemplo de fidelidade e coragem. Jeremias 1:10, por favor. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Olha que coisa linda o que Deus falou para Jeremias. Então, Jeremias, ele foi chamado para ser um profeta mensageiro de juízo ao arrependimento, né? Um portador de esperança. Põe para mim Jeremias 31, por favor. 31, eu vou ler do 31 ao 34. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. 32. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 33. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 34. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Olha que coisa forte, não é? Então, Jeremias foi esse profeta que Deus chamou para trazer essa mensagem para nós. E o livro de Lamentações, escrito por Jeremias, traz para nós ensinamentos muito importantes. Além de falar sobre as consequências do pecado, que a gente viu aqui, do povo, né? E o afastamento de Deus, ele nos oferece lições sobre a importância, sabe de quê, gente? A importância do nosso lamento sincero em oração. Olha que coisa tremenda. O reconhecimento da misericórdia, da justiça divina e a esperança da restauração. Então, esse momento que a gente faz aqui no altar é um momento de lamento, onde eu tenho a liberdade de falar para o Senhor as minhas lamentações, os meus sofrimentos, né? A gente não precisa expor a nossa vida, não precisa expor a nossa vida. Mas no altar, querido, é um lugar seguro.
Uma vez eu ouvi do bispo Robson que o altar é o lugar onde eu resolvo as minhas pendências. E eu tomei posse para mim, não é? O altar é o lugar onde eu resolvo as minhas pendências. Amém? É o lugar que eu resolvo as minhas pendências. Muitas vezes eu não consigo estar aqui no altar, né? A gente que é líder, vocês quase não veem a gente ajoelhados aqui orando, né? 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 Mas, quando a gente tem a oportunidade, a gente também vem. E o fato de eu estar aqui, trazendo essa palavra, Deus já ministrou muito no meu coração. A semana toda, essa palavra ardeu no meu coração, sobre a soberania de Deus. Sobre o quanto eu preciso tomar posse da soberania de Deus na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. E os meus lamentos eu faço? Faço. Todos os dias. De manhã, de tarde e à noite, para o meu Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, Lamentações demonstra que mesmo em meio ao sofrimento, o lamento pode ser um passo para nos voltarmos para Deus, que é um Deus justo e misericordioso. Então, ele nos ensina sobre as consequências do pecado. Ele traz para nós os resultados do pecado e da negligência daquele povo. Amém? E é uma coisa interessante, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre o pecado. Eu gosto muito de falar do pecado para as crianças, tá? As nossas crianças aqui, elas têm assim, o significado do pecado na ponta da língua. E aí eu falo para elas que o que é o pecado? É tudo aquilo que eu penso. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu faço, que desagrada ao coração de Deus. Essa é a definição que a gente traz para as crianças. Sabe por quê? Os sentidos são as nossas janelas da alma. E tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, isso fica impresso, fica marcado na gente. Então, nós trabalhamos com as nossas crianças sobre esse significado. E muitas vezes, sabe o que acontece? Os adultos, nós adultos, nos acostumamos com o pecado. Nos acostumamos com o pecado. E outro dia, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, mas nós temos um Deus que perdoa os pecados. Perdoa sim, glória a Deus por isso, né? Nosso Deus é misericordioso. Mas sabe o que acontece? As consequências do pecado ficam. As consequências do pecado ficam. Jesus perdoa? Perdoa sim, gente. Perdoa. Jesus se entregou na cruz pelo pecado da humanidade. Mas a gente está vendo aí as consequências que a gente está vivendo dos pecados, não é verdade? Sim. Então, todo pecado, ele deixa consequência na nossa vida. E aqui no livro de Lamentações, a gente aprendeu um pouco sobre isso. Amém? A gente viu sobre a negligência do povo, né, do afastamento de Deus. O livro também mostra a importância, né, desse lamento, como eu já falei, da gente poder orar e chegar diante do nosso Pai Celestial, expor para Ele o nosso sofrimento, os nossos lamentos, né? Ele fala, o livro de Lamentações nos fala sobre a justiça, a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependeram, nos dando a esperança da eternidade. E fala também que a história, em Lamentações 3, queria ler o 22 e o 23. Você pode pôr para mim? 22 e 23. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Olha que coisa tremenda. Temos esse Deus que é misericordioso, que as misericórdias dele se renovam na nossa vida cada manhã. Mas eu preciso ter o quê? Um coração obediente e um coração temente ao nosso Senhor, né? Eu preciso ter esse coração temente. O temor ao Senhor, né? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu preciso ter temor ao Senhor. O que é o temor? É o respeito à soberania dEle. Isso é importante, não é? Isso é importante.
Então, são ensinamentos que o livro de Lamentações está trazendo para nós. Ele está dizendo para nós que a história de Deus conosco é para nos trazer esperança, reconciliação e restauração. Amém? Então, Lamentações, ele traz para nós a necessidade do arrependimento, da confissão, mostrando uma necessidade de humildade, de reconhecimento da nossa pequenez. A gente precisa reconhecer a nossa pequenez diante da soberania de Deus. Eu sou tão pequena diante de um Deus tão grande. Quando eu me vejo tão pequena diante do Deus tão grande, eu me sinto o quê? Dependente dEle, entendendo que eu nada sou sem Ele. Amém? Nada sou sem Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Amém? Então, são princípios, gente, que a gente lê na Bíblia há tanto tempo, né? Parece que eu estou sendo repetitiva, falando coisas aqui que todo mundo já sabe. Mas sabe qual é a grande questão? Saber nós já sabemos. Mas como que tem sido isso na vida prática? Como tem sido isso na vida prática, no meu dia a dia? Como que tem sido isso no meu dia a dia? Porque nós temos um Deus que é um Deus prático. Prático. Ele quer que a gente trabalhe aqui, ó, a Bíblia no nosso dia a dia. É a Bíblia na prática. É isso. Então, eu saber tudo isso, ótimo, parabéns. Mas como que eu vivo isso? Como que eu transmito isso? Não é? É isso, é dessa forma. Então, Jeremias, ele entendeu e ele viveu sobre esse princípio da soberania de Deus. Um Deus com autoridade suprema, com um poder absoluto, com controle total sobre todas as coisas. Não é? Então, a gente precisa entender isso, entender essa questão. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito, que age com propósito em todas as situações e em todas as circunstâncias. Amém? A gente ouviu aqui o testemunho da nossa irmã, da Isa Castro, e ela falou aqui do quanto que ela dependeu de Deus, né? O quanto ela entendeu a soberania de Deus. Foi a soberania de Deus, né? A gente entender a soberania de Deus. Então, a soberania de Deus é o tema central da Bíblia. É o tema central. E a gente entender que Ele é soberano, né? E a gente precisa tomar posse disso, porque Ele tem o poder e autoridade, domínio e controle sobre todas as questões. Né? Ele tem domínio sobre a sua saúde física, Ele tem domínio sobre a sua saúde emocional, Ele tem domínio sobre a sua saúde espiritual, Ele tem domínio sobre todas as questões. Amém? Em nome de Jesus. Né? Esses dias eu fui ao médico, e o médico falou para mim que eu estava com um cisto, nada demais não, no rim. Mas a médica falou, nossa, tem quase 7 centímetros. Eu falei, gente, que é isso? Orei e falei, Senhor, tira isso de mim, isso não me pertence. Aí eu fui lá no outro médico, fui neurologista, ele falou, nada, fica em paz, está tudo bem contigo, você não tem nada. Eu falei, glória, viu? Deus cuidou de um cisto que estava aqui. Então, é assim que a gente faz, é a soberania de Deus, amém? É a soberania de Deus, e Deus cuida da gente, quando eu dou a autoridade para Ele. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer. Mas não é só o falar, é o agir, é o agir. É me colocar na dependência, na submissão dEle. E eu queria ler alguns textos da palavra que traz para nós também sobre a soberania. Eu queria ler Isaías 40, do 10 ao 12. O Senhor Deus vem vindo cheio de força, com seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que Ele salvou.
Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Olha que coisa tremenda. Esse é o cuidado que o Senhor quer fazer conosco. Queria ler também Jeremias 32, 17 ao 19. Ó Senhor, meu Deus, como é o teu grande poder e com a tua força fizestes o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus, o teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Olha que coisa tremenda, né? Que Jeremias traz para nós. Então, eu poderia trazer aqui vários outros textos falando da soberania de Deus, desse reconhecimento, né? E é importante a gente confiar na sabedoria de Deus e, então, tomar posse dessa soberania. Amém? Em nome de Jesus. Através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão, através da nossa busca no entendimento de quem é o nosso Deus e do que Ele tem para nós. E a soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade humana. Não anula. Não anula a nossa responsabilidade humana. Porque Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. E foi isso que eu ouvi de Deus, quando Ele puxou a minha orelha e Ele pediu que eu orasse e jejuasse. Porque a parte dele, Ele sempre vai fazer. A parte de Deus, Ele sempre vai fazer. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é mostrar para Ele em quem nós confiamos. É exercitar a nossa fé, é entender que Ele é capaz de fazer. Amém? Quando a gente vai olhar todos os milagres que Jesus fez, Jesus falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É a nossa fé que gera o movimento sobre a soberania de Deus. Amém? Ele já tem tudo perfeito. Ele já tem o plano todo para nós. Ele já tem um projeto, né? Rafael, quando nasceu, o Senhor já tinha todos os dias dele ali contados. Todos os dias contados, né? Todos os dias contados. Mas Rafael deu passos para chegar onde ele está hoje. Ele desviou de caminhos para chegar onde ele está hoje. Isso é o quê? É a atitude, é o movimento que nós precisamos fazer, né? Então, estou dando um exemplo, porque a nossa vida com Deus é assim. Ele já tem o plano de tudo. Ele é soberano, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer o nosso movimento. Eu acabo falando de mim, gente. Eu era muito novinha, eu tinha 13 anos e tinha 14. Eu precisava sair de uma escola e ir para uma outra escola. E a minha mãe falava: você gosta tanto de estudar, você podia fazer direito, podia fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: não, mãe, eu quero ser professora. Ela: mas filha, por que você vai ser professora? Não, eu tinha 14 anos, eu quero ser professora. E ela aí falava para mim: mas por quê? O que você quer, mãe? Eu falei para ela assim: mãe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não gosto de trabalhar com papéis. Eu quero trabalhar com vidas. Eu tinha 14 anos. Eu quero cuidar de vidas. Eu quero ensinar as pessoas. Eu quero falar coisas boas para as pessoas. Eu tinha 14 anos. E minha vida foi conduzindo, né? E eu fui, então, professora, né? Depois fui pastora,
né? Assim que eu entrei na igreja, eu fui ordenada diaconisa, depois eu fui logo pastora. Hoje eu faço pouca coisa, acho que eu faço muito pouca coisa, mas já fiz. Quem me conhece desde o início da minha caminhada sabe que eu fiz muitas coisas para o Senhor, não é? Mas eu creio que Deus está me levando para para os caminhos dele, né? Eu me coloco na disposição dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já tinha dentro de mim algo, né? Mas Deus foi trilhando os meus caminhos. E é assim que a gente faz, quando a gente entende a soberania de Deus. Amém? Então, queridos, a gente precisa tomar posse e confiar em quem Deus é. Reconhecer o poder de Deus, desenvolvendo em atitudes práticas. Pensa nisso, pensa nisso. Talvez eu tenha falado muita coisa aqui que você já está cansada de ouvir, mas o que eu quero deixar com vocês nessa noite, pense em atitudes práticas para você experimentar a soberania de Deus. Amém? Reaja com fé às tribulações da sua vida. Reaja com fé. A gente precisa aprender, sabe o que, gente? A frustrar o diabo. A gente precisa aprender a fazer isso. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus jamais serão frustrados. E muitas vezes a gente se abate com situações que o inimigo tem colocado na nossa vida. Não pode. Não, a gente precisa frustrar os planos do diabo, porque poderoso é o nosso Deus, Ele é poderoso, amém? A soberania é de Deus, e a gente precisa tomar posse disso, glória a Deus, e buscar o nosso Deus, demonstrar o amor que nós temos por Ele e pelo nosso próximo, amém? Fazer planos é importante? É sim, eu faço planos, faço o livro dos sonhos todo ano. Quem me conhece sabe que eu faço meu livro dos sonhos, não é? Mas eu preciso reconhecer a vontade de Deus para a minha vida, a soberania dEle, amém? E encontrar a paz nas adversidades que a vida tem colocado sobre mim. Sabe por quê? Se Ele é soberano, Ele é muito maior do que os meus problemas, amém? E muitas vezes, quando a gente está com problema, com situação